Alô você, olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Nadir Correia da Silva. Nas minhas redes sociais está Nadir Silva e no meu podcast Rodas e Histórias. Por que eu escolhi Rodas e Histórias? Rodas porque eu sou uma profissional do volante, porque desde que eu me conheço por gente profissional, é motorista que eu trabalho, é carros. Adoro carros, sou maravilhada, encantada por carros. Então, eu sou assim fascinada por carros. Então, foi trabalhando como motorista de caminhão, de ônibus, de aplicativo, de motorista de família, de instrutora de autoescola. Foi trabalhando dessa forma que eu descobri a paixão por comunicação. Vocês acreditam? Pois é, eu adoro me comunicar. É entediante eu ter que ficar em casa ou não poder falar com as pessoas ou ouvir as histórias das pessoas. Então, se encaixa, né? Em algo assim que é entrevistar, ouvir pessoas e contar minha própria história. Então tudo isso envolve num podcast com mais naturalidade, com uma forma de você conversar mais natural e falar com pessoas. E o podcast que eu quero preparar para vocês é aquele podcast light, leve, porém com várias informações muito úteis que você pode transformar a sua vida. Aqui nesse carro e nos outros, né, que eu trabalhei, cada vez que eu preciso trocar de carro, né, eu trabalho como um carro alugado, então eu tenho essa possibilidade de trocar de carros. Então, cada carro que eu transporto alguém tem uma história para contar. E não é diferente. Cada carro que eu transporto alguém, cada carro que eu coloco alguém aqui tem uma história para contar. Resumindo a história, gente, vamos lá, vamos direto ao ponto. Cada carro que eu transporto. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu quero me comunicar, eu quero trabalhar. Eu não fiz comunicação, mas eu me comunico muito bem, obrigada. Eu nasci há muito tempo atrás. Por que muito tempo? Hoje eu tenho 56 anos de idade e esse vídeo eu estou fazendo dia 6 de novembro de 2023. Gente, existe um desespero, porém, estou tranquila, na medida do possível, porque eu quero muito passar para vocês informações que sejam úteis para vocês, muito útil, que vocês não precisam esperar até 56 anos para desenvolver algo importante na vida de vocês. Você já está bem sucedido? Já está bem resolvida a sua vida? Perfeito, então ajude as pessoas pelas quais estão em busca de algo assim transformador na vida delas. Então, se você tem a possibilidade, a condição para isso, eu descobri que eu tenho uma condição que não é financeira, mas de conhecimento, de vivência. Então eu acredito muito que eu possa ajudar as pessoas. Ai, meu Deus, tem um passarinho aqui na minha janela. Então eu tenho ciência de que tudo isso que eu vou preparar para vocês, de alguma forma vai impactar a vida de vocês. De alguma forma vai fazer com que vocês possam entender que não, eu posso, eu consigo. Então aqui, nesse podcast, eu vou contar um pouquinho da onde eu vim, do comecinho da minha vida, todos os momentos, assim, lógico que
aqui no podcast eu consigo falar mais sobre a minha história do que até em qualquer palestra, em qualquer evento, em qualquer lugar que eu possa ir. Eu consigo aqui no podcast falar mais sobre quem é a Nadir tranquilamente, sem se emocionar, sem, sei lá, de alguma forma tirar o foco do que eu quero passar para vocês. Teve sofrimentos? Teve, como todas as vidas hoje em dia, né? Mas de que forma, hoje, de que forma você vê o seu sofrimento? De que forma você entende que é ser sofrido? O que é? Muitas vezes você tem esse pensamento na sua vida, mas não é. Muitas vezes você só tá no momento que você tem que aprender a conviver com aquele momento, a ter soluções para aqueles problemas naquele momento. Se todo mundo é igual a mim, que é muito difícil, mas porém a ansiedade ela tá em todos nós, principalmente após esses problemas todos que estamos vivendo. Nós estamos numa fase onde que tá todo mundo meio que com preguiça de ouvir as pessoas, com preguiça de falar com as pessoas, mas o que mais impacta mesmo é que você não tem paciência de ouvir até mesmo seu filho, sua mãe, seu irmão. Não tem paciência. Gente, eu já vivi isso, eu já convivi com isso e hoje eu sei que tem muita gente que não tem paciência de me ouvir. Porque eu sou detalhista, porque eu converso, porque eu falo muitas coisas, que eu tento passar um monte de coisa e às vezes não vai, então eu tô me policiando para isso. Então muitas vezes eu me calo para não falar coisas demais, para não se tornar a minha vida um mimimi, uma forma das pessoas falar, nossa, como ela é sofrida. Não! Histórias existem, não dá para você pular uma fase da sua vida para contar a sua história. Então você precisa contar a sua história como ela foi, para que ela possa ser algo de bom na sua vida lá no futuro. Eu conseguia fazer isso há 5, 6 anos atrás? Jamais, não conseguia. Por quê? Hoje, conversando com pessoas, vendo vídeos, vendo palestras, vendo um monte de coisas que eu tenho buscado para ter esse entendimento, é que eu descobri que eu tô com 6 anos de idade. Eu fiz 6 anos de idade em agosto. Digamos que em agosto, agora eu fiz 6 anos de idade, aonde eu despertei. Agora eu vou correr atrás. Gente, mas por que você não correu atrás antes? Mas não é, gente. Tudo é no tempo de Deus. Não adianta você achar que você vai conseguir fazer as coisas naquele momento que você descobriu. Não, eu tô com 6 anos de idade. Nessa questão, comunicação. Nessa questão, falar com as pessoas, ouvir mais as pessoas. Eu tô com 6 anos de idade. Você tá entendendo? Eu tô ali, acabei de entender, eu tô começando a ler e a escrever. Para isso, eu consegui escrever um livro, porém, as minhas condições me colocou como um e-book apenas. Não é apenas, gente. Não é apenas. Porque você faz ideia da minha realização com 6 anos de idade, é praticamente isso, porque no mês de agosto eu completei 56 anos. E no mês de agosto eu publiquei o meu e-book. O meu e-book eu publiquei com 56 anos de idade. Então, por isso que eu falo, eu aprendi a escrever, a ler e a escrever, e já publiquei um e-book. Mas Nadir, e o que você viveu 50 anos atrás? É aí que tá, gente. É aí que tá. Digamos que com 50 anos eu entendi a minha história. Eu entendi o que veio aqui. Eu entendi. Mas me pergunto ainda, porque por 50 anos eu me perguntava, por que eu estou aqui?
O que eu estou fazendo aqui, nesse mundo, que às vezes parece injusto, mas ele não é injusto. Não, o mundo não é injusto. O mundo te dá N oportunidades. Você está boicotando ou você está sendo injusta consigo mesmo? Talvez você não busca, não aproveita as suas oportunidades. Ah, sua mãe, seu pai não falou? Falou. Eu ouvi? Não. O que eu posso fazer? Eu vivi 50 anos aprendendo? Sim, muito. Profissão, trabalho, aprendendo que nesses 50 anos eu tinha que trabalhar, pagar contas, trabalhar, pagar contas, trabalhar, pagar contas, e aí ficou esses. Mas aí nesse período todo, eu perdia meu emprego, aí virava uma conquista de outro. Eu usava da minha lábia, não é lábia. Eu usava da minha verdade, da minha fala. Por muito tempo eu usei da minha fala para poder mudar de emprego, para buscar outro emprego, entendeu? Sempre foi assim. A minha vida toda eu trabalhava e buscava informações para entender o que eu precisava quando era demitida. Eu trabalhava como empregada doméstica. Na verdade, gente, eu dei uma paradinha aqui para pensar, porque eu não lembro qual foi. Ah, o meu primeiro emprego foi na roça, lógico. Mas isso daí, no trabalho na roça, era automático. Você saía da escola e ia para o trabalho na roça. Eu trabalhava como arrancar cenoura, era colher repolho, colher morango. Isso na região lá de Piedade. Era por volta de 10, 12 anos até praticamente 15 anos, 16 anos. Aí eu fui para trabalhar em casa de família, não durei 3 meses em casa de família. Era maravilhoso, era, porque lá eu conheci o outro lado, o lado de pessoas que tinham muitos bens, fazendeiro, tinha fazenda. Era casa em São Paulo, era casa na praia. Então ali eu vi, meu Deus, olha, viajava quando eu estava indo para a praia. Eu tinha, acredito eu, com uns 16 anos de idade. Vocês fazem ideia? Aquela menina que veio lá daquela casa. Enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que toda a vida eu tive que me reprogramar, tá? Botãozinho de reprogramação lá. O que eu vou fazer agora? Por quê? Até um certo tempo eu não tinha uma profissão definida. Eu era ajudante, eu trabalhei na roça, mas não estava constando como na carteira de trabalho. Aí eu trabalhei como na verdade, eu trabalhei na casa de família em Piedade, daí depois eu fui trabalhar como... Aí sim, gente, isso foi, olha, muito tempo. Mas essa história eu vou contar em detalhes para vocês, pode ficar esperto aí. Gente, tem muita história para contar. A Nadir tem muita história para contar. Mas o que dependia de mim? Lábia. Quando eu vim para Sorocaba, por exemplo, eu tinha trabalhado em Piedade, numa empresa, numa indústria muito grande, que não tinha como eu aqui falar assim que era uma profissão, porque eu era auxiliar de produção. Trabalhei muitos anos, 3 anos e pouco lá como auxiliar de produção. Foi o melhor emprego que eu tive na cidade. O melhor emprego que eu tive em Piedade. Nossa, foi um arraso. Para mim foi maravilhoso. Mas eu conto depois essa história para vocês. O que vem ao caso? Quando eu vim para Sorocaba, eu não tinha uma profissão definida. Aí eu precisava conversar com as pessoas, eu precisava ir até as pessoas. Eu via o anúncio no jornal, aí eu precisava ir até a pessoa e conversar com as pessoas.
Eu lembro que eu falei com uma pessoa que nossa, eu tenho um maior carinho por ele até hoje. Eu convivo, eu vejo, eu visito a família, a esposa dele, os filhos que eu conheci quando pequenininho, hoje estão gigantes. Mas eu lembro que eu precisei me comunicar. Aquela garotinha boba lá naquela época. Porém, já estava com 26 anos. Aí eu precisei ir lá e falar com eles. Eles perguntaram para mim: qual é a sua referência? Qual é a sua carta de apresentação? A minha família. A minha família. Não tive dúvida. Vocês querem saber onde eu vivo, onde a minha família vive? É a única forma que eu tenho de dizer para confiar em mim, para pôr na casa deles, para cuidar dos filhos deles, entendeu? E foi isso que aconteceu. Eles foram até a casa da minha mãe, meus irmãos, meus pais, no caso, estavam todos lá e conheceram eles, eles me contrataram. Porém, mais coisas aconteceu, lógico. Eu estava grávida, já estava grávida de 4 meses, mas eu fiquei com essa família ainda até meus quase 8 meses de gestação. Depois eu voltei para casa dos meus pais, onde eu dei a luz ao meu filho ficou com a minha mãe. Mais uma história que eu tenho para contar para vocês aí. Então, o que que acontece? Eu consegui esse trabalho foi através de comunicação. Foi o meu currículo? Não, no meu currículo não tinha lá: olha, você pode ir até a casa da mãe dela e descobrir quem ela é. Não tinha nada disso. Olha, vocês podem confiar que ela é de confiança. Não, desde sempre é preciso ter confiança com quem vocês deixam entrar na casa de vocês. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Comunicação. Passei no teste. Mais uma vez eu passei no teste. Aí fui trabalhar lá em Piedade, fui trabalhar como vendedora de uma loja. Gente, a loja estava inaugurando lá em Piedade. Meu filho ainda estava amamentando. Eu ia na Santa Casa doar o meu leite por conta de que não dava para eu ir para casa da minha mãe amamentá-lo. Então eu amamentava de manhã e depois quando eu voltava do trabalho. Desde então, meu filho não quis mais amamentar, então, e eu fui demitida da empresa, N situações vividas na época, e fui mandada embora da empresa e vim para a minha mãe chegou para mim e falou: filha, vai para Sorocaba procurar um trabalho, uma forma da gente cuidar do menino. Beleza, tranquilo. Eu vim para Sorocaba. Chegando em Sorocaba, aonde que eu vou procurar emprego? Onde? Aí, nesse período, eu fui para uma pensão. Veja bem, uma amiga, que Deus a tenha abençoada, uma amiga me levou até, me chamou, né, através do namorado dela, mandou recado que era para que eu conhecia a cunhada dela, né? Então, ela, através do namorado, ela falou para eu vir para Sorocaba para vir numa pensão para encontrar com ela. E aí foi que eu fiz. E mais uma vez, comunicação. Por quê? Porque eu não tinha profissão. Não tinha profissão. Então, lá vou eu. Fui em casa de família. Aí vem aquela coisa: ai, você é nova, é bonita, e você vai sair muito rápido. Eu preciso de alguém que fique. Ai, lógico, envolve uma série de coisas. Quando a pessoa me vê, a bonitona, naquela época, toda bonitona, toda enxutinha, toda novinha, mas precisava trabalhar, pagar as contas. Bonita também precisa trabalhar e pagar contas. Mas, gente, a questão maior é que eu precisei lutar muito para conseguir um trabalho na base da comunicação. Eu entregava currículo, eu fiquei 15 dias na pensão e eu comia miojo. Por que miojo? Porque a minha amiga, ela falava para mim assim: pode comer, tá ali na caixa, ali tá organizado, tal.
pode comer, fique à vontade, eu sei que você precisa. Tá, só que tem um detalhe. E a vergonha de mexer nas coisas dela sem ela estar presente. Então eu não mexia, eu deixava. Quando ela chegasse, daí a gente... Então um pouquinho de dinheiro que eu tinha, eu ia lá, comprava um pãozinho e comia o pãozinho, comprava uma banana, comia uma banana durante o dia. E, gente, eu falo isso, mas não é com tristeza. É como eu disse, fase da minha vida, por onde eu passei, que serve de exemplo, porque nem tudo é tristeza. Nem tudo é desesperador. Muitas vezes é da pessoa ficar quietinha na sua situação. Então, o que eu quero dizer é que foi uma fase da minha vida. Ah, se eu abrisse a boca e chorasse ali, a dona da pensão, as pessoas que estavam ali à volta me davam comida, me davam almoço, me davam janta. Mas não era isso que eu estava buscando, depender de outras pessoas. Se eu tinha vergonha de pegar as coisas que a minha amiga falava para eu pegar, imagine, pedir para outras pessoas. Então foram fases que a gente passa e que não dá para falar, ai, como eu sofri. Ai, não! Naquele momento eu não sofria. Por quê? Quando eu percebi que eu estava com muita fome, eu dormia, bebia bastante água e dormia. Gente, água é tudo na vida. Mas, continuando. Aí eu vi um anúncio no jornal que estava precisando de um emprego, de uma funcionária no spa. E, como sempre, gente, quando você vai procurar um emprego, eu sempre entendi o quê? Para trabalhar, para procurar um emprego, você precisa ir na parte da manhã. Não queira ir na parte da tarde, gente, é muito desagradável. Mas naquele dia, eu não vou deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. E fui. Chegando lá, quer fazer o teste? Pronto, vai fazer o teste. Já fui, fiz o teste. Por que teste? Porque eu precisava dirigir. Nesse momento, eu precisava dirigir. Se eu não dirigisse, a vaga não seria minha. Então, como eu tinha habilitação e tudo certo, então eu fui dirigir, fiz o trajeto que era preciso fazer. E bingo! Ai, o primeiro... Mas ainda era motorista? Não, era auxiliar de rouparia. Mas, gente, que vitória! Que vitória! Então, ouvi muita gente, algumas pessoas falando: como que você pode deixar seu filho? Deixei meu filho com a minha mãe. A pessoa mais importante da minha vida, eu deixei com a minha mãe. E a que é a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida também. Resumindo, duas pessoas muito importantes na minha vida estavam juntas, uma com a outra. E uma cuidando daquele ser picotitico, meu, lindo, maravilhoso, que hoje tem 30 anos, graças a Deus. Vitória. Vitória. Mas continuando, eu fico toda empolgada para falar tudo isso. Por isso que eu falo, minha vida tem que ser contada num podcast. Por isso que eu falo pra galera, me entrevista, por favor, que eu tenho muita informação para dar. Eu preciso ser famosa para que alguém me entreviste, para que alguém ouça a minha história em todos os detalhes. Será que é isso, gente? Então vamos ser famosos juntos. Bom, aí, o que acontece? Comunicação, em toda a minha vida eu me comuniquei. E eu não sabia que era o que se resolvia tudo, era a comunicação verdadeira. Era falar a sua realidade, era falar da sua vida real. Não adianta ir lá e camuflar, não adianta ir lá e falar que, olha isso, não. Eu tenho isso, tenho aquilo. Não, é a sua realidade. A sua realidade é aquela, então passa para frente aquela sua realidade que eu tenho certeza que vai ser vitorioso. Porém, a Nadira aqui não sabia de nada disso, ela só agia. Meti os pés pelas mãos por falar demais? Já, com certeza, muitas vezes meti os pés pelas mãos e tal. Mas tudo certo, é aprendizado. Vai chegar um momento que eu tenho que me calar ou ouvir mais. No entanto, eu não ouvia tanto. Aí o que acontece? Complicava, né?
Se você não ouve, como é que você vai entender para fazer? Então, com o tempo, essa coisa da comunicação, ela precisou ser modificada. Essa questão da comunicação, ela precisava ser modificada. Ela não podia ser do mesmo jeito. As coisas mudam, as coisas se transformam. Então não tem como você achar e acreditar que aquela forma de falar, de buscar, de colocar a sua verdade, muitas vezes, tem que ser falada de uma forma saudável. Tem. Mas muitas vezes você falar tudo que você pensa, tudo que você imagina, não dá. Não tem como você falar coisas assim. Então, o que que você precisa fazer? O que que você precisa entender para que você consiga entender exatamente o que eu quero dizer com tudo isso? Chegou um momento que eu percebi que eu estava metendo os pés pelas mãos por falar demais. Timidez? Nunca tive. Nunca fui tímida. Então isso me dava aquela certa liberdade de falar mais, de me expressar do jeito que eu queria, de como eu queria. E aí vem as reações sobre aquilo que eu falo. Muitas vezes as pessoas não gostavam, outros odiavam, outros adoravam. Nossa, a Nadir fala muito bem, a Nadir é maravilhosa, ela fala que a gente fica tão feliz, que não sei o que. Mas, gente, tem pessoas que não querem saber do meu falatório. Tudo bem, paciência, eu quero mais é ser feliz. Não, gente, a gente precisa buscar informações. Foi aí que eu entendi. Mas eu já estava com 50 anos. Foi quando eu fui demitida de uma empresa. E aí eu percebi que eu estava com 50 anos de idade. E eu não estava pronta para se aposentar, porque não tinha o tempo necessário. As mudanças acontecendo, perdas na minha vida. E eu não conseguia entender por que estava tudo isso acontecendo comigo. E por que eu vim aqui? Por que eu estou nesse mundo? A troco do que eu estou nesse mundo? Eu não fiz nada. Em 50 anos eu não fiz nada. E eu estava apavorada com isso. E eu acreditava que não tinha feito nada mesmo. Até que fui trabalhar como motorista de aplicativo. É onde eu estou hoje. E aí eu comecei a ouvir mais. Ouvir histórias. Ouvir muitas histórias das pessoas. Eu parei para ouvir, gente. Aí eu comecei a ouvir. Entrava uma aqui. Ai, que bom que é mulher. Deixa eu contar uma coisa que está acontecendo comigo. Ai, mulher, olha o que aconteceu comigo. Olha isso. Olha, milhões de histórias. Quer dizer, eu tenho hoje mais de 20 mil viagens no aplicativo. Aí eu dei um tempinho no aplicativo. Dei um tempinho e fui trabalhar como caminhoneira. Aí sim. Aí eu fiquei com o meu eu. Botava aquela música boa no rádio. E saía para esse mundão de meu Deus. Eu não fui muito longe não, gente. Eu não viajei muito. Foi estado de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Eu rodei bastante no estado de São Paulo. E aí que eu me encontrei euzinha. Aí eu fiz uma recapitulação, sei lá como que fala esse palavrão todo, mas assim, é como se eu tivesse voltado lá meus 5 anos de idade. Que eu acho que eu tenho memória de 5 anos de idade, em alguns pontinhos assim eu tenho memórias. E aí eu comecei a voltar no tempo. Foi 1 ano de caminhoneira. Na verdade, 6 meses eu fiquei numa fábrica, prestando serviço. E aí foi 6 meses na fábrica, mas eu fiz as maiores viagens da minha vida.
eu saí da minha caixinha aqui, entre Sorocaba, Piedade, Piedade, Sorocaba, o máximo aqui em volta. Aí eu fui para outros mundos. Aí eu conheci pessoas. Aí eu fui em Minas. Eu conheci numa viagem que eu tive com um ex-namorado, que eu encontrei a minha família por parte do meu pai, que são primos de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, não sei. Enfim. Aí encontrei uma galera, a cidade inteira. Acho que 50% da cidade são meus primos, que eu fiquei encantada, mineira. Para lembrar aqui um pouco do meu pai, que hoje já é falecido há mais de 15 anos, 14 anos. Nossa, perdi o tempo, perdi. Mas então, meu pai, ele falava 3 dialetos: mineiro, baiano e carioca. Faz ideia da mistureba que virava? Eu descobri isso tudo viajando, porque até então eu não sabia. Mas o meu pai contava que ficou muito tempo no Rio, ficou muito tempo na Bahia e era nascido de Minas. Então, aí quando eu fui nesses estados, aí eu percebi o quanto o meu pai era viajado. E eu passei em cidades onde meu pai contava para mim. Então pensa na alegria, né, meu pai. E eu falava, assim, eu falava comigo mesmo sozinha, porém, obrigada, pai, por contar essa história. Olha que eu tô vivendo. Detalhe, gente, um dia eu conto para vocês. Mas parece que meu pai não me queria para nascer mulher. Meu pai me queria mais um homem, mais um varão. Mas, gente, são coisas que, se eu não duvido, que ficou na minha memória, mas a minha memória é quando eu estava na barriga da minha mãe, ou assim que eu nasci. Assim que eu nasci, meu pai me viu menina, já falou para minha mãe: essa daí vai dar problema. E de fato, ele não tira a razão dele. De fato, mulher é problema, problema. Tanto é que eu procurei uma profissão, que eu me encaixei numa profissão aonde é bem masculinizada, entendeu? Muito. Hoje, graças a Deus, somos mais mulheres no volante, mas é como se ele sabia que eu ia dar trabalho, porém, quando eu nasci, que eu ouvi meu papai falando aquilo, que eu ia dar trabalho, que a culpa era da minha mãe, coitado dele, mal sabe que quem me parece, cientificamente falando, parece que quem determina o sexo do bebê é o homem. Então, eu não tenho tanta certeza disso. Mas se ele definiu que eu seria a filha mulher dele, então cá estou eu. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que deu muito orgulho pro meu pai, porque a vida chegou ao ponto de que realmente ele nunca quis dizer que eu era uma filha, que ele não queria ter uma filha mulher. Pronto, tá. O passado dele é passado dele, mas a minha história é minha, então o meu entendimento dessa história é necessário. Então tá. Voltamos à comunicação, sobre o porquê do podcast. Quero muito que muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, que numa profissão entender que ela não é capaz de fazer aquilo que bem entender. Então, aquela coisa de que mulher pode estar em qualquer lugar. Mulher não precisa estar só diante de um fogão e cuidando, como foi o caso da minha mãe, que brilhantemente fez o papel dela na época dela e hoje é uma mulher evoluída. Minha mãe é bem atualizada. Minha mãe dá uns puxão de orelha legal em qualquer pessoa aí, gente, com 86 anos de idade. Então a comunicação seguiu na minha vida toda. Até o momento, saí do spa, já tinha uma experiência como motorista. Na minha carta de apresentação já se colocava que eu trabalhava com um carro. E aí eu fui trabalhar como motorista de família.
mas nesse momento não foi registrado ainda como motorista de família. Nesse momento ainda era a doméstica, a babá. E aí da babá eu fui para trabalhar numa empresa que era cozinheira, depois de cozinheira, tudo com comunicação. Aí comunica-se daqui, comunica-se dali e a gente chega aonde estamos hoje. Então, no momento que eu precisei muito de entender o porquê que eu falo demais, o porquê que eu preciso melhorar a minha comunicação, eu estava passando por um processo muito difícil, desempregada, porém eu tinha um carrinho, um golzinho quadrado, e eu precisava financiar esse carro para trabalhar como motorista de aplicativo. Então eu precisava de um carro melhor, mais novo, com ar-condicionado, 4 portas, etc. E foi o que eu fiz. Aí veio a parte do caminhão, quando eu fui trabalhar com caminhão. E nesse momento, quando eu fui trabalhar com caminhão, quando eu fui entrevistada pela psicóloga, a psicóloga da empresa, Deus, para quem estiver ouvindo, vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, por favor, eu quero muito falar com essa pessoa novamente. Eu sei que ela foi fundamental. Aí que eu entendo que as palavras ditas, bem ditas, né? As palavras têm um poder sobre a mente de uma pessoa impressionante. Foi nesse momento, quando eu fui trabalhar de caminhoneira, na hora da entrevista com a psicóloga, ela viu meu currículo e as empresas nas quais eu trabalhei foram sempre 5 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano, 3, sabe? Então sempre foram pouco tempo para os padrões que muita gente fala, não, entra numa empresa, fica 30 anos naquela empresa, ela conquista casa, carro, ela conquista um salário bom, ela conquista a família e tudo mais. Mas ela ficou 30 anos fazendo praticamente a mesma coisa. E eu entendia, até entrar como caminhoneira, eu entendi o quê? Que eu era uma fracassada, que eu não parava em emprego nenhum, que eu recebia críticas de todo mundo. Por que que você não para no emprego? O que que acontece que você não fica no emprego? O que que acontece? E eu entendi que era o fato de eu falar demais, que eu atropelava as coisas, eu impor. Leonina, 8 a 80, fala demais, autoritária, quer porque quer que as coisas sejam do jeito, meu jeito. E nem sempre é assim. Ah, o seu jeito é melhor. Não, faça aquilo que você pode fazer.